A fama de Jesus já se espalhava pela região. Ele já era perseguido, porque anunciava a boa nova e dizia que era o Messias. Foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém que marcou o início da paixão de Jesus Cristo. A Bíblia narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para a Igreja Católica no domingo de Ramos, um domingo antes da Páscoa. O que o povo da época não sabia é que ali, naquele ato, Jesus se entregava em sacrifício. E uma das coisas interessantes que chama a atenção é como ele chega em Jerusalém. Ele chega de um modo festivo, de um modo, vamos dizer, até eufórico, de um modo contente, as pessoas fazendo festa. Estão mais de 120 mil pessoas. Para uma cidade da antiguidade é muita gente. E aí quando ele chega é recebido euforicamente. Mas aquilo que Jesus aceita como homenagem não é uma sede de fama que ele não tinha. Mas o que Jesus aceita como homenagem é porque ele queria dizer: aquilo que ele falará aos apóstolos, ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. Acontece que todos os ensinamentos de Jesus incomodaram os doutores da lei da época, os governantes e poderosos. Na Semana Santa, nós começamos tudo revivendo aquilo que a própria palavra de Deus diz, não é? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O povo não tinha bandeiras, o povo não tinha faixas e o modo que as pessoas saudavam os visitantes ilustres eram arrancando ramos e fazendo festa nas ruas. Então Jesus é acolhido desse modo festivo. Mas ali ele já vai ter um primeiro contratempo, segundo alguns evangelistas, que vai ser a questão da purificação do templo. O templo era um lugar usado também para um comércio religioso e ele não condena o comércio, ele condena aquilo que era praticado junto com esse comércio. A exploração, a corrupção, então ele expulsa esses vendedores. Aí já é o confronto mais grave dele com as autoridades religiosas. Alguns evangelistas colocam isso logo depois da entrada, mas João coloca isso no início do ministério de Jesus. É uma questão de tempística de cada um dos autores antigos. Então a desconstrução de uma ideia já firmada, não é, para Jesus poder apresentar essa ideia real do Messias verdadeira, lhe custou muito. Então começa a partir daí uma certa perseguição, que ele vai destoando, quer dizer, o seu modo de ensinar, a sua doutrina, vai destoando daquilo que era a praxis dos fariseus da época, doutores da lei da época. Então já começa a viver um pouquinho da paixão, do sofrimento. Jesus fez do Monte das Oliveiras um lugar de refúgio e descanso para ele e seus discípulos. Era muito difícil encontrá-lo sozinho. Isso só aconteceria se armassem uma armadilha. Assim como ele anunciou na última ceia, onde falou que seria traído por um de seus amigos. A profecia se cumpriu. Na Quinta-feira Santa, ou seja, na véspera da sua crucifixão, da sua morte na cruz, Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para rezar. Jesus vai ao Getsemane. Ali é um jardim cercado de olivas, de oliveiras. Pede aos apóstolos que vigiem com ele. E, no entanto, os apóstolos dormem. Jesus, recordemos sempre, é o homem-Deus, é o Deus-homem. Nunca se pode separar. A isso a teologia chama de união hipostática, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Jesus tem a onisciência, isto é, ele tem a consciência de Deus, divina, que haveria de morrer, e por nossos pecados, por causa dos nossos pecados. E aquela noite ali, humanamente falando, também se torna uma noite de angústia, de sofrimento. Segundo o calendário litúrgico, ele vai preparar essa última ceia, porque ele precisava alugar uma sala, precisava comprar os alimentos, formar aquele espaço onde seria a última ceia. E aí, segundo alguns autores e a própria tradição e a liturgia, na quinta-feira, no finalzinho da tarde, ele se reúne para comer a Páscoa. Uma das ceias da Páscoa, porque a Páscoa tinha muitas comemorações e muitas coisas. Por exemplo, a própria Páscoa judaica matava-se o cordeiro.
mas na última ceia a gente não vê o cordeiro, a gente vê o pão e o vinho. Exatamente porque deveria ser uma das refeições que compunha o conjunto da ceia pascal. E é ali que ele anuncia essas duas coisas terríveis, que ele vai morrer e quem vai traí-lo é um dos que estão ali presentes. E começa uma verdadeira clima de tensão. Judas sai e os outros permanecem, enquanto Judas vai revelar o quê? Vai revelar o lugar onde Jesus está dormindo no Monte das Oliveiras. Para poder prender Jesus, tinha que ser um lugar onde ele estava desprotegido dos seus apóstolos. E aí Judas imagina logo no Horto das Oliveiras, à noite, não tem nenhuma segurança, é ali. Só que tudo era escuro, não tinha poste, não tinha iluminação. Então os soldados dizem a Judas, mostra quem é. E quando você se encontrar, dá um beijo na cara dele que a gente vai ver que é ele. E aí Judas faz isso, entrega o lugar secreto que Jesus está dormindo, no meio de outras pessoas que estavam dormindo debaixo de outras oliveiras. E aí Jesus é preso, na noite da quinta-feira, é levado para essa série de julgamentos. No outro dia pela manhã, Jesus vai ser condenado por Pôncio Pilatos, aquela que é a pior punição do Império Romano, que é a punição da cruz. Era uma morte lenta e dolorosa. A morte de cruz era tão violenta que somente estrangeiros eram condenados a ela. Os soldados romanos, com suas armas pesadas, sabiam torturar e ferir gravemente os corpos dos condenados antes da sua morte. Os romanos, né, há uma literatura que fala sobre isso, que os romanos eram peritos em torturar, em produzir objetos de tortura. Então, certamente, não é, a cruz de fato era pesada. O procedimento de crucificação, que era bem preciso. Então, assim, tanto a cruz, quanto os pregos, cravos, quanto a questão de quem ia executar, né, pendurar ali a pessoa, eram momentos de fato dolorosos. Então, ele sofreu a pena de um ladrão, a pena de um estuprador, a pena de uma pessoa que, digamos assim, era contrário ao Império Romano. Então, ele, de fato, sofreu de maneira injusta todo o processo, né, de um crucificado. Então, aquilo que o Dimas, o bom ladrão, né, e o outro ao lado sofreram, ele passou de todos os jeitos e maneiras. E o pior ainda, porque ele ainda teve um adicional, digamos assim. Qual foi? Foi o processo antes. Quer dizer, ele foi julgado de maneira injusta, ele foi escarnecido, ele foi humilhado, né, teve que fazer aquele desfile público até chegar carregando a sua cruz lá no alto do Calvário, no Gólgota. Então, assim, com relação aos outros crucificados, o Cristo ele ainda sofreu duplamente ou mais ainda do que eles. As dores de Jesus são muitas, né? Quando nós contemplamos a coroa de Nossa Senhora, de Maria Santíssima, nós contemplamos 7 dores. Mas se nós fôssemos falar diretamente do sofrimento do próprio Cristo, elas seriam muito mais. Porque Jesus sofre também ao ver a incredulidade da humanidade, a humanidade enraizada no pecado, a humanidade a quem Deus falou, a quem Deus enviou tantos profetas, que não o acolhe, que não o recebe. Então, se nós olharmos para a vida de Cristo, são infinitas dores. Era uma morte tão cruel que um cidadão romano não podia ser crucificado. Só estrangeiros podiam ser crucificados. Então ele condena Jesus a essa morte terrível. Jesus é crucificado, só que é a véspera do sábado da Páscoa. Então Jesus, segundo os relatos de João, morre às 3 horas da tarde. E como é a Páscoa judaica, ninguém pode fazer nenhuma atividade, nem mesmo enterrar os mortos. A morte de Jesus possui um objetivo. Deus vem salvar o mundo. Essa é a paixão de Cristo, o amor ensandecido de Deus, no dizer de Santa Catarina de Sena. Um amor louco para nos resgatar, para nos levar de volta para o paraíso que, pelo pecado de Adão e Eva, tínhamos perdido. O venerável Fulton Sheen, um grande arcebispo norte-americano, em suas pregações televisivas
América do Norte, costumava dizer que ele veio para morrer, mas a sua morte derrotou a morte. A sua morte na cruz fez com que nós fôssemos comprados de volta. Pois afinal, como nós poderíamos entrar no reino dos céus carregando as nossas culpas, a consciência pesada, o coração cheio de remorso e a nossa alma manchada pelos pecados que durante a nossa vida tenhamos cometido? Na cruz, pela sua morte, o seu coração ali é golpeado por uma lança, violentamente. Do seu coração jorraram sangue e água. O sangue que nos redimiu, que nos redime até hoje na Eucaristia. Por isso, em cada missa se diz: fazei isto em memória de mim. Fazei isto em remissão dos pecados. E a água que brota do coração de Cristo é a água do batismo, que nos lava da antiga culpa do pecado original. É assim, queridos irmãos e irmãs, que a paixão de Cristo vai se atualizando, vai se renovando na vida do mundo e na vida de cada um de nós. Ele veio sim para morrer, para destruir a morte do pecado. E assim a profecia se cumpriu. Mas até mesmo no seu último suspiro, Jesus deixou o seu amor pela humanidade ser ecoado. Na carta aos Filipenses, São Paulo explica muito bem isso no capítulo 2 dessa carta, dizendo, inclusive, que Deus livremente aceitou. Obediente se fez a Deus até a morte, e morte de cruz. Ali também ele dá o perdão, porque o seu sangue derramado é pela remissão dos pecados. A expressão em que ele diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem, porque se nós soubéssemos o que significa matar um Deus, assassinar um Deus, nós estaríamos de joelhos até hoje. Há uma expressão no Evangelho de João que ele fala assim: é chegada a hora. Ou a hora se aproxima. Como Deus e homem, então ele sentiu a aflição, igual nós sentimos também. Então ele estava ali ansioso e aflito. E assim disse assim: o que é que eu vou pedir? Pai, me livra disso? Não. Foi para isso que eu vim. Então assim ele sentiu aflição, preocupação, o temor o invadiu como pessoa humana, que também era. Então ficou atemorizado, porque ele sabia de tudo aquilo que iria estar prestes, não é? De maneira muito eminente, muito próxima, que aconteceria à pessoa dele. Porém, ele foi muito fiel à sua missão. Não vou dizer ao Pai, me livra desta hora, pelo contrário. Foi para justamente essa hora que eu cheguei, que eu estou aqui. Agora ela se aproxima, eu estou com temor. O véu se rasgou. A Bíblia conta que a terra tremeu. Fenderam-se as rochas. Jesus ficou 3 dias morto. Depois da morte de Jesus, ele foi sepultado numa gruta cavada no jardim, um sepulcro novo que lhe foi emprestado. É interessante que Cristo nasce no lugar emprestado, ele nasceu no estábulo e ele é enterrado no lugar emprestado. Então, como ele mesmo diz, o Filho do Homem não tem onde descansar sua cabeça. Mas mesmo assim são sinais do amor e do carinho. Jesus não podia mais oferecer nada para ninguém. E aquelas mulheres têm respeito pelo seu corpo, seus amigos vêm retirá-lo da cruz e sepultá-lo. E aí nós esperamos 3 dias. Se nós fazemos a contagem com a nossa consciência de hoje, são menos do que 3 dias. Porque na realidade são apenas 2 dias. Ele morre na sexta, no domingo de manhã já está ressuscitado. Então seriam 2 dias, seria um dia. Mas na realidade nós contamos a sexta, o sábado e o domingo, como os 3 dias. E por quê? Porque na cultura antiga, uma pessoa só estava verdadeiramente morta depois de 3 dias. Então, se Jesus tivesse ressuscitado no primeiro dia, alguém podia dizer que ele não morreu verdadeiramente. Então era necessário provar que ele tinha morrido verdadeiramente. Até que o sepulcro estava aberto. Jesus não estava mais lá. Eis o mistério da ressurreição, que você vai ver no próximo episódio.